Oi, obrigada. Obrigada a todas. Gostaria de começar o nosso painel agradecendo Carolina Cavenaghi pelo convite, agradecendo a todas vocês que estão aqui, né, para nos assistir, e as nossas convidadas, Silvana, Aline e Ana Karina. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que, antes da gente fazer as apresentações aqui formais, acho que é legal a gente fazer só um aquecimentozinho aqui. Nós vamos falar sobre carreiras em camadas. É um tema que eu particularmente gosto muito e me inspiro muito. E eu acho que é um tema que fala muito com a nossa realidade, né, feminina. E eu acho que esse conceito de carreiras em camadas, ele rompe aquela ideia de que carreira precisa ser linear, reta, e que só tem, né, uma forma de ser construída. Eu acho que é uma quebra, né, de paradigmas muito interessante, esse conceito, e ele traz a ideia de que uma carreira pode ser construída em blocos. E esses blocos não necessariamente precisam ser sobrepostos um, né, sobre o outro. Ele pode ser, a gente pode ter blocos laterais, a gente pode fazer muitas mudanças, a gente pode mudar rotas. E eu acho que o grande apelo desse conceito de carreiras em camadas é pensar que a gente pode construir um portfólio de habilidades, um portfólio de competências, né, durante uma carreira. E que acho que o grande objetivo dessa construção desse portfólio é trazer profundidade, trazer conhecimento, trazer autonomia, trazer liberdade de atuação e, principalmente, autoridade. Eu acho que acho que é a grande força desse conceito. E, fazendo uma breve apresentação, né, falando agora sobre a Aline, eu trabalho com consultoria de capital humano há mais de 30 anos, e, nesses anos todos, eu tenho ajudado empresas a contratarem e desenvolverem suas lideranças. Então, foi uma carreira nada linear. Eu comecei em mercado financeiro, eu comecei no corporate banking e eu fiz mudanças de rota. Eu fui adquirindo camadas durante essa minha história e, hoje, o que mais me inspira é ajudar outros profissionais a repensarem suas próprias carreiras e a construir camadas, né, em suas histórias. Então, eu gostaria de convidar agora nossas convidadas para que elas se apresentem, para que elas falem um pouco das suas carreiras e como que elas vêm construindo essas histórias, né, super diferenciadas que fizeram elas chegarem até aqui. Então, meninas, está com vocês. Silvana, se você quiser começar, pode começar. Legal. Obrigada. Acho que, primeiro, agradecer o convite para estar aqui. É um prazer. Bom dia a todas. Acho que, falando da minha carreira, e acho que esse conceito é bem interessante, né? A minha carreira também foi... eu tenho um colega que fala de wave de carreiras, né? Então, acho que foi assim, eu tracei um objetivo, né? Eu tinha uma ambição lá quando eu era bem novinha, e eu sabia que eu queria, assim, chegar sei lá, eu tinha objetivos bem ambiciosos, eu queria ser, né, muitas coisas, e no começo eu queria fazer consultoria, eu queria ser sócia de consultoria, eu comecei em consultoria, sou engenheira, na verdade, fiz engenharia, mas a vida foi me levando para vários caminhos diferentes. Então, a minha carreira ela foi desenvolvida em eu tenho 3 blocos, né? Eu fiz consultoria estratégica há muito tempo, aí uns 20 anos. Eu fui de bancos, né? Trabalhei em bancos, eu estou em banco hoje também. E aí eu mudei para RH, né? Para gestão de talentos, que é onde eu estou hoje. Mas, quando eu olho lá atrás, eu nunca imaginei que eu seria, né, de RH, de pessoas, de gestão de talentos e tudo, né? Então, é interessante como você vai... Acho que é isso, você vai vendo as oportunidades aparecem, né? Tem não sei se é um ditado, se é um provérbio, tal, que fala que a sorte favorece os preparados, né? Então, eu acho que tem algo, né, que é isso, você tem que estar sempre preparado, né? E a gente... Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Denise Pavarini, e ela fala assim, a mulher tem que estar sempre preparada, mais preparada. Eu acho que os homens também têm que estar preparados, né?
mas talvez as mulheres tenham que estar mais preparadas. Então, eu também sempre busquei estar super preparada, aprendendo sempre. E as oportunidades, elas apareceram para mim. Então, nesse sentido, eu acho que eu tive sorte também, né? E também de ousar e de ouvir as oportunidades que apareceram para mim, né? De quando eu estava em uma consultoria, de outra consultoria me chamar, e de quando eu estava em consultoria, um banco também me convidar. E eu acho que teve algumas coisas também que eu sempre cuidei de ter bons relacionamentos, né? E eu sempre, quando mudei, foi por relacionamentos de pessoas que confiavam em mim e que eu confiava, né? Então, eu acho que carreira é isso, é você, né, se desenvolver, ser dono da sua carreira, né, ser protagonista da sua carreira, estar preparado, preparada, né, e estar atento às oportunidades que às vezes vêm e que você tem que estar atento e capturar. E ter coragem também, né? A gente tem que se arriscar, às vezes, né? Ouvir e se arriscar. Eu fui headhunter também, então eu sempre falo, né? Eu já falava isso antes, mas eu tive mais a convicção de que a gente tem que ouvir. Você pode não querer ir, mas é melhor se arrepender de uma coisa que você fez do que uma coisa que você não fez, tá? E hoje eu estou em banco, né? Eu estou num desafio muito grande, assim, que eu estou muito feliz, muito, eu não era a pessoa óbvia para esse desafio, que é a transformação do Bradesco. Por que eu não era óbvia? Porque eu nunca tinha tocado um RH deste tamanho, né? Mas eu também não fui escolhida porque eu era uma pessoa de RH desse tamanho, né? Eu fui escolhida por outras competências que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Porque acho que vocês falam muito de síndrome de impostora, tal. Eu nunca tive isso. E eu acho que ninguém deveria ter, tá? Porque a gente tem que estar preparado e tem que ousar. É isso. Bom dia a todas. Meu nome é Aline. E a minha carreira, né? Eu estava falando exatamente isso que você falou. Com a Aline, só fazendo, antes de me apresentar, já falando isso, né? Porque eu tive um chefe que ele sempre falava, né? É quando nenhuma mulher é sortuda, né, na carreira. É quando ela está preparada para quando a oportunidade chega, né? Porque ainda mais para a mulher, né? Logo pergunta, por que será, né? Será que foi só sorte? O que mais ela fez, né? E no fundo você tem que estar sempre preparada. E uma coisa que eu adicionaria no que você falou, preparada e não ter vergonha de levantar a mão, né? E eu já vou dar um exemplo disso, porque eu acho que a gente, às vezes, fica... eu não estou 100% pronta, né? Mas eu até li uma pesquisa esses dias, os homens normalmente levantam a mão quando eles estão 70% prontos, né? E por que a gente tem que esperar? A gente nunca vai estar 100% pronto para uma oportunidade, né? Mas, enfim, falando um pouquinho sobre mim, eu me formei em administração de empresas. Quando eu estava na faculdade, eu fiz GV, eu sempre quis trabalhar com finanças. Achava banco um negócio muito charmoso, né? Tinha um certo glamour na época que eu me formei em 2005. Tinha um certo glamour de trabalhar em investment banking, fazer M&A, né? Trabalhar em fusões, aquisições de empresas, trabalhar em abertura de capital das empresas. Tinham muitas empresas abrindo capital. Quando eu me formei, lá fui eu, né? Trabalhei no Santander, mas minha maior experiência foi no HSBC, que eu fiquei 12 anos. Né? E, nesses 12 anos, eu trabalhei em 3 áreas diferentes. Né? Eu trabalhei, primeiro, em investment banking. Investment banking, naquela época, hoje está melhor, as pessoas podem trabalhar de casa, levam um notebook no final de semana, mas, na minha época, era bem raiz. Tinha que trabalhar sábado, domingo, todo dia à noite a gente pedia jantar e ficava trabalhando nessas compras de empresas, vendas de empresas, fusões, enfim. E aí, depois, eu fui para Private Equity, né, ainda dentro do banco, e depois para a Asset. E na Asset eu era responsável por comprar e vender ações das empresas de consumo e varejo. Né. Então, eu estava conversando com a Aline sobre isso, que minha carreira foi super em camadas, porque eu comecei em banco e depois estava em empresa. Né. Depois desses 12 anos de banco, o fato de eu ser investidora e ter, né, no HSBC participações grandes nas empresas, a gente tinha 20% da Renner, 10% da Hering, 12% da Arezzo. Isso me trazia um contato muito grande com os CEOs e os CFOs das empresas. Né. E eu nunca tive receio de fazer as perguntas certas, ainda que elas fossem difíceis. Né. E isso chamou a atenção do Alexandre Birman, né, hoje CEO da Asas, que
sempre me falava, nossa, por que você não muda de lado? Né? Eu gosto tanto das provocações que você faz como investidora aqui para a empresa, por que você não vem ser relações com investidores e você atender os investidores da empresa? Né? Porque eu acho que você entende exatamente a língua que eles falam e você vai conseguir transformar o jeito que a empresa é vista pelos investidores, e com isso as ações vão subir, vai ser ótimo, etc. E aí foi justamente no momento da fusão com o Banco Bradesco, né? Então eu trabalhei no Bradesco também cerca de 1 ano, nesse momento que ele me fez pela 3ª ou 4ª vez o convite. Eu falei, quer saber? Eu vou. Né? Era uma mudança de carreira grande, né? Imagina, depois de 15 anos trabalhando em banco, ir para a famosa economia real, né? Ter times grandes, porque nas áreas que eu tinha trabalhado em mercado financeiro, meus times eram muito pequenos, 2, 3 pessoas no máximo, de repente ter 30 pessoas embaixo de você, e assim crescendo os times, porque a empresa é bem diferente nesse sentido. E eu topei o desafio, fiquei 6 anos na Arezzo, né? Liderei, além da área de relações com investidores, que foi muito premiada, né? A gente recebia vários prêmios nacionais e internacionais, a gente também adquiriu muitas empresas. E olha só, né? Lá atrás eu tinha trabalhado em fusões e aquisições e não imaginava que depois eu ia usar esse skill para comprar empresas num outro emprego, né? Só que dessa vez não atuando para clientes, e atuando para a empresa mesmo que eu trabalhava. Então a gente comprou a marca Reserva, a gente trouxe a marca Vans para o Brasil, a gente fez uma série de aquisições e, novamente, me senti preparada para dar um novo salto. Fui como CFO para Pets, então eu já trabalhava com investidores, trabalhava com M&A na Arezzo, novos negócios, novas parcerias, e aí eu fui para ter um escopo bem financeiro mesmo na Pets, onde eu fiquei por 5 anos e, novamente, também liderei uma grande fusão, além de outras 4 aquisições, mas, de novo, aquele skill lá de trás do meu primeiro emprego, de fusões e aquisições, foi amplamente utilizado, e eu jamais, quando fiz a migração para a economia real, para a empresa, eu jamais imaginei que eu iria usar o M&A tanto de novo. E lá fui eu, liderei uma fusão, a fusão foi concretizada em 2 de janeiro desse ano, e a maior curiosidade de tudo isso é que eu estava grávida no meio desse processo de fusão, então a gente planeja muito a nossa carreira, né? Eu já tinha 2 filhos mais velhos, poxa, quero ter filho, agora que as coisas estão calmas aqui, o mar está calmo, já me provei, vou engravidar. Não, estava tudo errado, teve uma fusão no meio, trabalhei na minha licença, não tem certo nem errado, me senti confortável para fazer isso. E, enquanto eu estive na Pets esses quase 5 anos, eu me tornei conselheira de 2 empresas. Então, assim, minha carreira não tem nada a ver com uma escada linear, ela foi praticamente um Lego, onde tudo... Ali eu fui encaixando as pecinhas. No começo, esse conjunto de pecinhas encaixadas nem fazia tanto sentido e foi fazendo à medida que o tempo foi passando. Então, eu era conselheira da Karsten, dona da marca Trussardi também, então cama, mesa e banho. Fiquei por lá 5 anos e, mais recentemente, nos últimos 3 anos, eu era conselheira da Tânia Bulhões. Como que eu consegui, acho que na linha do que você falou, sempre por relacionamento, né? As pessoas me conheciam trabalhando como executiva e aí me convidavam para participar do conselho, talvez por essa minha habilidade de fazer as perguntas difíceis, mas com jeito, né? Que eu acho que é algo que a gente tem. A gente costuma não ser tão agressiva nas colocações, nas perguntas. E aí os astros todos se alinharam no começo desse ano, quando, após 3 anos de Tânia Bulhões, a Tânia Bulhões estava no processo de contratação de um CEO profissional, né? E eu levantei a mão, né? Eu estava saindo da Pet, já era algo combinado, era uma fusão, era uma mudança de controle. O meu CEO, né, o Sérgio, estava saindo também da empresa e foi onde chegou a oportunidade. Eu estava preparada, mas eu não tive vergonha de levantar a mão e falar: olha, eu quero participar do processo, acho que vai ser legal. E aí deu certo, né? Então eu estou há 3 meses como CEO da Tânia Bulhões, tem um desafio super grande aqui de continuar crescendo a marca, né? A marca tem 50 lojas hoje no país, mais 50 outras multimarcas que a gente vende, e-commerce. Então, estou muito feliz agora num novo desafio, né? Agora como CEO da empresa. Então, nada linear, né? Acho que a minha carreira é muito mais um Lego de peças se encaixando do que, de fato, uma escadinha certinha. E você trouxe um exemplo muito interessante do próprio Lego mesmo, né? Você contando a sua história, a gente vai conseguindo ver, exato, né? assim. Cada hora você, né, coloca e uma mais coisa uma complementou pecinha. a outra, né? Porque você vê, em algum momento eu fui investidora. E aí depois, quando eu era relações com investidores, né, que eu fui RI, então eu tinha que atender os investidores, eu consegui exercitar muito essa questão da empatia, né? O que vai ser bullshitagem para eles, o que vai ser de fato relevante para eles, né? Então já estive sempre dos lados da moeda, sendo
o banco que faz o M&A, depois sendo atendida pelo banco que faz o M&A. Ah, foi super importante, né? E, Ana, também uma história que eu conheço um pouquinho, nada linear, e, né, inclusive, lá atrás tem passagens bem interessantes que eu acho que vale a pena você trazer para todo mundo. Oi, gente, bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu estava aqui ouvindo as histórias, né, e pensando assim, a gente não foi escolhida para falar sobre isso à toa, né? Com certeza. Eu começo minha carreira querendo ser cientista em ciências químicas, fiz mestrado em síntese orgânica, não lembro nem o título da minha tese de mestrado, para vocês terem uma ideia, tipo, tão complicada. E depois entrei no doutorado em bioquímica. Nessa época, estava refletindo se eu ia seguir a carreira científica, sair do Brasil ou não, e surgiu uma oportunidade de aplicar para a McKinsey. Eu apliquei, passei, não sei como, mas aí mudei de Brasília, mudei para São Paulo. Aí, essa acho que foi a virada mais difícil. Vou contar as outras, mas, assim, eu não sabia... Eu tinha um background analítico muito forte, mas não sabia nada de negócio. Não é essa, hoje em dia, que tem IA, não tinha nem Google, não tinha nada. Então, assim, eu comprei um dicionário. Eu falava inglês bem, mas ou coloquial ou científico, não de business. Aí lá fui eu, comprei um dicionário de business English para entender o que eles estavam falando ali na reunião. Foram 6 meses bem difíceis, bem difíceis. Tive labirintite, o que vocês pensaram. Mas deu certo e fiquei por 19 anos na consultoria. Na consultoria, fiquei bastante no setor financeiro, mas também segui minha paixão, que era organização. Então, toda a parte de transformação, talentos, family business. Então, com isso, eu pude transitar para diferentes setores. Eu passei por todos os setores em situações diferentes. Então, uns 50% financeiro, mas consegui passar por todos. Aí, nessa época, eu comecei a viajar demais. Apesar de falar que a consultoria viaja muito, eu consegui organizar minha vida de um jeito que eu não viajava tanto, depois que eu quis assentar mais. Mas, nesse período, comecei a viajar demais. Eu tinha levado a minha filha para Nova York para uma reunião, e a gente ia passar o final de semana lá. Ela tinha 11 anos. Ela falou: mãe, mas você está ficando tão longe de casa o tempo todo. Ela sempre entendeu. Em casa, eu sempre tive muito apoio, mas eu achei que era hora de fazer uma virada. E é difícil, né? Você está num lugar há 19 anos, está bem, está tudo bem, você não precisa sair dali, você vai ficar lá até aposentar. Mas eu falei: não, quero fazer uma coisa diferente, e comecei a comentar, levantar a mão, de comentar com os clientes que eu ia sair. E aí eu fui convidada para o Banco BMG e assumi como CEO do banco. Então, eu já fui direto da consultoria para o primeiro nível da organização. Bem na época que teve a pandemia, teve tudo que vocês pensaram. Assim, eu assumi em janeiro, a pandemia começou em março, né? O banco não tinha home office, não tinha nada, a gente teve que organizar tudo. O produto era na franquia, na loja, não era online. Então, fazer tudo em 15 dias. Então, foi um desafio muito grande. Na época, falando em não linear, em mulheres, né, eu lembro que muitos jornalistas perguntavam: como uma química virou CEO de banco? Eu falava: alguém vai fazer essa pergunta para um homem? Nunca. Nunca vai fazer essa pergunta. Primeiro, que a maioria dos homens CEO de banco são engenheiros. Se alguém estudar o currículo de química, sabe que 80% são as mesmas matérias. Então, assim, é o tipo da pergunta que só fazem para a mulher, né? É impressionante. Fiquei nessa posição por 4 anos, era o meu plano. Eu queria dar um tempo depois disso, e realmente dei um tempo, saí, fui para conselhos bem interessantes. Assim que eu saí, várias pessoas me procuraram, eu entrei em contato, também levantei a mão, fui para alguns conselhos bem interessantes, e um deles do Grupo Silvio Santos, que eu já tinha feito consultoria para o grupo no passado, e lá... com a cabeça de que agora eu não vou ser CEO de novo de jeito nenhum. Eu estava assim, decidida, minha vida estava maravilhosa. Eu lembro um headhunter me ligou: querido, para uma posição de CEO de um banco, eu estava jogando baralho na praia. Eu falei: mas nem nada nesse mundo me faz voltar ao mundo executivo. Estou bem aqui onde eu estou. Só que a gente perdeu, né, o Silvio Santos, foi em agosto de 24, eu estava lá no conselho, ajudando a encontrar um novo perfil. A gente tinha acabado de fazer um projeto grande, uma consultoria, em que posicionava o grupo como ao invés de empresas separadas, mas um ecossistema.
e tinha muita oportunidade de destravar valor, e eu fiquei preocupada, me conectei com aquilo, né? Falei, olha, faz sentido, já tem 2 anos que eu estou com uma vida um pouco mais tranquila, mas esse desafio eu quero. Esse desafio me agrada muito, e puxar essa transformação toda numa marca tão forte, né, no Brasil, que significa tanto, e revitalizar tudo isso e reforçar todas as marcas, eu falei, não, vou lá. E aí agora eu estou. Então, CEO de banco, ali eu sou CEO do grupo. Então, você tem o SBT, tem a Jequiti, tem a Lidercap, tem jogos, tem hotel. Então, eu estou no Comex de todas as empresas. Então, se eu não tivesse, lá no passado, desenvolvido a habilidade de passar por todos os setores, quando eu estava em conselho, eu sou do Conselho do Iguatemi também, ainda sou. Então, o Conselho de Shopping Center, o Conselho de Empresa de Energia, fui presidente do Conselho de uma empresa de farma. Então, passando, você vê que negócios são negócios, as coisas se conectam muito, você não tem que ter aquele expertise específico, logo você pega. E isso me qualificou para ser CEO de uma holding, que não é tão trivial. Ser CEO de um negócio só acho mais interessante até. Uma holding você tem que destravar valor em todos os negócios. Então, uma carreira zero linear, e que, de novo, fui me preparando para isso, mas o que foi fazendo sentido para a minha vida. Como sair de uma consultoria no momento que eu queria estar mais perto da minha filha, parar quando eu achei que eu estava bastante estressada, era hora de parar, e voltar quando eu senti que estava pronta para voltar, né? Então, tem que fazer sentido para você também. Não, isso que você acabou de falar é super importante. A carreira feminina, ela tem essas paradas, né, que geralmente, né, a gente não vê, né, nas carreiras masculinas. A gente para maternidade, a gente para acompanhar, né, parceiros e parceiras nas suas mudanças de cidade, país, e lá vamos nós, né, acompanhando. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração, né? E eu queria só contar um caso bem interessante, nem sei se você lembra disso, Karina. Quando surgiu a possibilidade do Grupo Silvio Santos buscar um CEO, a minha consultoria foi considerada e nós tivemos uma reunião bastante longa, detalhada sobre o projeto. Aí eu virei e falei assim, mas por que não a Ana? Né, dando um tiro no próprio pé, né? Tipo assim, estava tirando o projeto, mas por que vocês não contratam a Ana para essa cadeira? E a resposta foi, né, estamos tentando convencê-la, né? Então, ela está nesse processo de convencimento. E eu achei interessante quando você contou, eu lembrei dessa situação, né, da gente justamente sugerindo você para o nome, né, para a cadeira, né? Mas acho que voltando aqui, eu queria aproveitar todas essas histórias que vocês contaram e, Silvana, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho acho que pertinente aqui. O Bradesco sempre foi considerado uma escola formadora, né, de profissionais, é uma grande instituição que sempre permitiu carreiras lineares, carreiras, né, bem retas, né, bem estruturadas, não só para homens quanto para mulheres também. E isso realmente, né, durante décadas, vem sendo um grande diferencial, né, pela robustez da instituição. E você está vivendo um outro momento do Bradesco, né, onde a gente vê pessoas chegando de lugares diferentes, com histórias diferentes, com, né, pessoas diferentes, né, entrando na instituição. Como é que você está percebendo essas movimentações lá dentro do Bradesco? E, no final das contas, o que isso traz de resultado positivo para quem está lá e para a própria instituição? Né, essa diversidade, né, de pessoas que chegam trazendo camadas e histórias diferentes. Legal, ótima pergunta. E é verdade, né, o Bradesco sempre teve esse histórico da carreira fechada, né, como era, inclusive, chamado, né? Então, a pessoa entrava ali bem na nossa base de formação, ou como estagiário, ou como aprendiz, ou como, por exemplo, caixa, né, e fazia a sua carreira. Então, inclusive os presidentes anteriores entraram mesmo assim, né, pela agência. E pelo que a gente passou recentemente, né, que foi um tema até sério aqui de resultados e tudo, quando o nosso presidente atual assumiu, Marcelo Noronha, ele fez aqui uma mudança radical até, e o que a gente está passando hoje é uma transformação de negócios, como a gente fala, e uma evolução cultural, né?
que é justamente aqui esse momento que a gente está vivendo, que é um momento muito especial da organização. E aí o banco ele trazia muito pontualmente algumas pessoas de mercado, assim, uma aqui, outra ali, né? E eu fui aqui a primeira pessoa, a primeira estatutária a entrar de mercado, que é isso que você está falando, né? E aí, depois de mim, várias outras pessoas vieram, né, em vários níveis. E hoje a gente traz mesmo várias pessoas em todos os níveis, né? E o que isso traz de bom, que é a sua pergunta, né? Isso traz uma oxigenação aqui para a nossa organização, e tem trazido. E a beleza e a potência disso tem sido uma aceleração da nossa transformação e da nossa cultura. A gente tem, dentro desse nosso momento aqui, a gente está passando por essa transformação de negócios e essa evolução cultural de uma forma muito positiva. Não é fácil, né? É desafiador. Eu já aprendi que não pode falar difícil, tem que falar desafiador. É desafiador. A gente tem várias pessoas do Bradesco, aqui, várias mulheres do Bradesco estão aqui, mas tem sido muito positivo do ponto de vista de aprendizado, de velocidade, de aprendizado, tem sido um momento incrível, né? E essa potência de juntar, né, o que a gente tem de bom, a gente fala muito de honrar o passado, né, porque a gente não chegou aqui à toa, o Bradesco é o que é pelo passado que a gente tem, né? E a gente fala muito de o que a gente quer manter, o que a gente quer acrescentar e o que a gente quer parar de fazer. Então, as pessoas novas que vêm de mercado, por exemplo, como eu e outros dos nossos colegas, trazem o quê? Trazem uma visão externa, uma visão de mercado, o que já foi feito que a gente pode aprender, né? E quem está aqui traz tem essa bagagem, né, do que funciona, dos valores que a organização tem, que são muito bons. Então, você até trouxe essa palavra da diversidade, porque diversidade não é só gênero, raça, é diversidade de pensamento, de background, de história, né? Então, e o Bradesco ele acolhe muito bem as pessoas que vêm, né? Porque é uma organização que tem uma cultura muito boa, que tem uma simplicidade no trato, uma colaboração. Mas a gente está aprendendo a trabalhar juntos também, porque não era algo que a organização sabia fazer, né? Nossa, eu ia falar justamente isso, até conversando com a Aline antes da gente começar, sobre marca empregadora, né? E o Bradesco, com certeza, deve estar tendo que mudar, né, muito a forma de se comunicar com esse novo público que está chegando, né, para tirar aquela ideia de que, né, é uma instituição, né, mais tradicional, onde as coisas não acontecem no ritmo que deveria, que a carreira tem que ser super linear. Então, deve estar sendo um movimento interessante também, gostoso, né, de viver isso, né? Exato, é isso mesmo. Tem que aprender e tem que comunicar diferente, né? Com certeza. E no seu caso, Aline, ouvindo a sua história, eu fico imaginando, você passou 3 anos como conselheira da Tânia Bulhões antes de se tornar CEO. O que essa experiência como conselheira te ajuda hoje? Né? Como é que você, querendo ou não, você adquiriu muito conhecimento sobre o negócio. Então, de certa forma, isso te ajuda hoje? Ajuda, não ajuda? Em que medida ajuda? Em que medida, né, de certa forma, também, né, te cria alguns, talvez, paradigmas ou preconceitos de já conhecer, né, a operação como CEO, ou não, isso não acontece? Fala um pouquinho dessa experiência, porque acho que foi uma camada super importante que você, né, colocou aí na sua história e que, né, te faz estar nessa cadeira hoje. E você sabe que, no primeiro convite que eu recebi de conselho, que foi na época da Carsten Trussardi, era um relacionamento que eu tinha da minha época de Arezzo, né? Então, quando eu saí, não tinha nenhum tipo de conflito e eles me chamaram. E eu lembro que eu tive que pedir autorização para o Sérgio Zimmermann, né, CEO da Pets na época. Falei assim, Sérgio, me convidaram, posso aceitar? E ele ficou super preocupado. Ele falou, Aline, mas e a sua dedicação? Como vai ser? Eu falei, não, Sérgio, assim, eu vou estar lá presencial, uma vez por mês, depois vai ter isso. Mas, assim, fica tranquilo que eu vou dar conta. Você ainda não me conhece tão bem. Eu tinha acabado de entrar lá, tinha coisa de 6 meses que eu estava lá. E eu falei, deixa comigo. Se não rolar, se você achar que, de alguma maneira, eu estou prejudicando, a gente volta a conversar. E ele falou, tudo bem. E eu lembro que ele trouxe essa conversa para o conselho. E perguntou para os conselheiros, vocês acham que ela deveria aceitar esse papel? Né?
E, no fundo, depois de uns 6 meses, ele falou para mim assim, Aline, foi a melhor coisa que você fez, porque você ter aceitado esse conselho, né, te fez uma CFO melhor, te fez uma profissional melhor, porque você une as experiências, você vê o que está rolando em outra empresa, você traz para a sua. O que está acontecendo na sua, você troca de melhores práticas lá. No fundo, eram empresas de consumo, varejo, só que em segmentos totalmente diferentes. E aí, quando chegou o convite da Tânia Bulhões, claro, era um fundo que estava dentro da Pets e também estava dentro da Tânia Bulhões, então ele já conhecia. Eu não precisei nem pedir. Eu comecei a falar, ele falou, pode aceitar, está tudo bem, acho que vai ser ótimo. Então, acho que, né, a primeira coisa que eu vejo, acho que, né, você falou que você continua também no Conselho do Iguatemi, nos faz profissionais executivos melhores estar em conselhos, né? Claro, tem que conciliar a agenda, é difícil, provavelmente a maioria do tempo tira da nossa vida pessoal, tira da nossa vida com os nossos filhos, com o nosso marido, etc. Mas é um negócio que nos torna profissionais mais completas, né? E no caso da Tânia Bulhões, eu acho que eu tive... Você me perguntou, ajuda ou atrapalha? Eu acho que ajuda, sem dúvida nenhuma, mas não ajuda 100%. Porque no conselho, você fala mais de estratégia, você fala mais de pessoas, e tem um viés mais de longo prazo, talvez médio, longo prazo, você fala de orçamento, mas você não sabe a execução do dia a dia, você não sabe as questões de processos, as questões de metas. Então, tem muita coisa que só trabalhando mesmo como executiva que você vê. Mas, sem dúvida nenhuma, eu brinco que é como morar junto, né? Você já faz ali um test drive. Então, obviamente, eu já conhecia os fundadores, eu já conhecia o fundo, que tinha uma participação ainda que minoritária na empresa, e eu já sabia para onde a empresa queria ir. E eu concordava com aquela estratégia. Então, claramente, eu tive uma oportunidade assim. A chance de dar certo era muito maior de cara, né? Só de você já conhecer. Eu conhecia os principais executivos, conhecia o CEO, o CFO, conhecia a diretora comercial. Então, eu já cheguei muito bem ambientada e bem recebida, que eu acho que ajuda demais. Mas, obviamente, uma hora que você está dentro da empresa, a realidade é outra, né? E aí são novas questões. Mas eu lembro muito de uma reunião, estava incomodada com algumas coisas, né? E aí, nessa reunião de conselho, eu fui bem vocal sobre as coisas que eu achava que precisavam ser modificadas. E eu até pensei no dia, falei, será que eu falo isso? Será que eu não falo? Será que eles vão achar arrogante da minha parte? Mas aí eu falei, né, com jeito, né, olhando no olho, enfim, as coisas que eu mudaria. Foi muito bom, porque terminou a reunião, eles me falaram, Aline, tem que ser você. E sabe por que tem que ser você? Para você arrumar tudo que você fala, para você botar em prática tudo que você está apontando aqui. E agora que estou eu, né, colocando em prática as coisas que eu já apontava lá no conselho. E ainda é muito cedo, né, ainda foram 3 meses, mas ajudou muito na minha integração, sem dúvida nenhuma. É aquele, né? Tá bom, já que você sabia, né, o que faz. Já Agora faz, né? agora, então né? E aí eu falei, gente, o meu lema tem que ser, eu reclamo, mas eu faço, né? Então agora eu tô nesse processo e tem sido incrível e obviamente acho que ajuda muito, né? Ninguém tem que explicar tudo. Essa integração, ela já foi acontecendo ao longo de 3 anos, então é um privilégio, né? Muito bom, porque é difícil, né? Você também falou, eu entrei já de cara do MG como CEO, né? Mas não é tão linear assim, né? E mesmo como CFO, eu estava vendo uma pesquisa, só 8% dos CFOs, na média, que se tornam CEOs, né? Normalmente é alguém que vem mais de operações, que estava ali na linha de frente, no comercial, mas é super possível, né? E uma coisa que eu sempre fiz, seja na Arezzo, seja na Pets, era não ser só a parte financeira, e acho que é legal até porque essa audiência tem um viés um pouquinho mais financeiro, né, em termos de carreira. Eu sempre fui entrando nos negócios, eu sempre tentava ter ali alguma área, alguma coisa que eu tivesse um PNL, sabe, uma linha de resultado para responder por. Então, na Arezzo, eu tinha algumas marcas que eu comprava, elas ficavam sobre a minha gestão. Na Pets, algumas empresas que a gente comprou também ficaram sobre a minha gestão. Eu tocava a operação B2B de negócios da Pets, quando a Pets vendia os produtos dela para os pequenos pet shops e não só nas lojas dela. Então, isso também me dava um viés de, não, ela sabe olhar, né, o DRE inteiro, digamos assim, da receita até a última linha, né? Então, isso também ajudou muito, porque não é uma transição simples, você está num cargo em uma empresa e você ir para outra como CEO. Então, o fato de ser conselheira ajudou muito, e que coincidência, né, que, no seu caso, aconteceu muito parecido também. Exatamente, eu ia falar a mesma coisa com a Ana, porque ela, acho que tem...
a gente pode aproveitar tanto a fala da Silvana em relação ao Bradesco, né, da questão da tradição, que o Grupo Silvio Santos também tem muito isso, né? A gente nasceu e cresceu, né, vendo a força do grupo né, o legado, a tradição. Então, isso é muito forte. Então, você chega como CEO, mulher, né, e vindo de uma cadeira, né, de conselho também. E como é que está sendo isso? Como é que você está conseguindo promover todas as mudanças que você precisa, né, modernizar, como você acabou de falar, né, modernizar o grupo, sem perder a questão, né, do SBT raiz, né, que você fala com tanto carinho? E como é que está sendo essa experiência? E como é que a sua história está te proporcionando fazer uma gestão, né, de sucesso lá? A gente tem um mote assim da transformação, que a gente fala muito do legado que nos inspira, o futuro que nos move, porque Silvio Santos era extremamente moderno, né? Ele, você olha, não sei se são mais novas, mas assim, quem viveu, né, a história toda dele, ele foi a primeira pessoa a pensar em Media for Equity dele, né? Então hoje fala muito Media for Equity, mas ele começou lá na Globo, começou a querer fazer os negócios dele, aí tiraram, ele montou o SBT para fazer os negócios dele. E assim, o SBT é exatamente isso. Ali nasceu Jequiti, Telecena e tudo em cima da TV, né? A TV era a vitrine. É o único canal de televisão, de fato, que converte, né? Quando você pensa em marketing, o CMO está pensando ali, TV é awareness. Não, o SBT converte. Converte mais, a gente tem métricas importantes, converte mais do que mídia digital. Então, quando você, de fato, coloca ali algum produto. Então, o grupo é muito moderno, mas você precisava conectar isso. A essência do grupo é muito empreendedora e inovadora. Mas você tinha que conectar isso com o que está acontecendo no mundo agora, né? A hiperdigitalização, como é que você aumenta os canais. Você vê uma Jequiti começou... foi praticamente só venda direta, porta a porta, sem nenhum lado tecnológico em cima. Hoje é muito mais forte em cima dessa multicanalidade. A gente desenvolveu uma ferramenta para ir diretamente nas consultoras. Eu tinha mais de 1 milhão de pessoas querendo ser consultora, e no modelo tradicional eu convertia 50 mil. Quando você coloca a digitalização ali, você vai direto, né? Ela já tem uma lojinha no celular dela, então fica muito mais fácil. Telecena, até a pandemia, era vendida só fisicamente, nas lotéricas e correios, porque ela vale, né? É dinheiro ali. Então, você não pode deixar para vender em qualquer lugar. Aí entra uma pandemia, você faz o quê? Né? E aí, toda a digitalização, hoje, a Telecena, mais de 60% é digital, e um público mais jovem. Jequiti também, hoje tem um público super jovem, conectando com o Cebolinha, com os outros produtos. Eu falo, não é transferir o público, a gente tem um carinho muito grande, é expandir. SBT tem produtos ótimos. Os produtos do SBT são os produtos mais assistidos no YouTube. Então, as novelas, as coisas ali, tudo no YouTube. Mas, então, você tinha que aumentar a tela. A tela não pode ser só a TV aberta. Então, criamos mais SBT. Não é para competir com a Netflix nem nada, é uma extensão do SBT. E aí, muita gente só assiste hoje no celular ou no tablet. Então, você tem que ter uma possibilidade de assistir dessa forma. Então, é pegar a essência do grupo e trazer para outras possibilidades, aumentando o público, trazendo os jovens, mantendo o espírito de brincadeira, de farra ali. É bem interessante esse espírito do SBT. SBT, a gente fala, um conceito que eu tive depois que eu virei CEO como conselheira, também não tinha, o SBTista. Tem um conjunto de fãs ali muito fortes. Então, a gente ouvir essa turma e saber o que é que eles pensam, o que eles pensam para o futuro, para a gente implementar. Então, tem muita coisa interessante para fazer, sem sequer pensar em mudar o legado, porque o legado é de muita inovação. Então, essa é assim que a gente trabalha lá. Nem sei se essa percepção desse legado de inovação né, é percebida por todos, né? Exatamente, eu tenho falado muito isso. Eu sinto que não, eu acho que tem uma coisa, né, da coisa mais tradicional, né,
Interessante que eu já estive várias vezes, né, no SBT, enfim, visitando o grupo, e até as próprias instalações, né, elas mantêm a origem, né, o modelo lá de trás. Você vê que tem um cuidado, né, em manter muito, né, a identidade, né, e acho que isso acaba se reproduzindo até na imagem que, né, o grupo passa, né, mas é fantástico, né, saber disso e ter essa sua visão. É muito interessante mesmo. E, bom, temos ainda 10 minutos aqui, dá para falar mais um pouquinho. E, Silvana, eu queria também te perguntar, você acumula hoje 2 cadeiras, né? Gente e sustentabilidade. Então, são duas agendas importantíssimas, estratégicas e altamente complementares, né? E como é que você consegue liderar dessas duas agendas? E como é que você acha que a sua história te preparou para isso, né? Como é que você tem conseguido equilibrar todos os pratinhos para liderar duas áreas tão importantes, tão críticas, que estão ali, né, debaixo da lupa, né, de todos os acionistas e né, todos os investidores? Como é que você vive essa gestão dessas 2 áreas? Legal, muito bom. Eu acho que, de fato, essas 2 cadeiras são bem importantes. Hoje, na nossa agenda de transformação e evolução cultural, essas 2 cadeiras, esses temas, né, eles são muito, muito importantes. O tema de pessoas, ele é crítico aqui para a nossa transformação. No mercado também, né? Todos os eventos que eu vou, tudo que eu falo, tudo que eu converso, o tema pessoas ganhou muita relevância no mercado. Os CHROs, aqui, os líderes de pessoas, a gente está vibrando com isso, porque a gente ganhou relevância. O perfil também dos CHROs está muito em voga, assim, porque o papel, né, da liderança de pessoas, eu acho que sempre foi importante, mas hoje está mais, né, comentado, falado a importância, porque sem pessoas treinadas, desenvolvidas, engajadas, você não faz nada, né? E o tema tecnologia, né? Atravessando, então, né? Aliás, a pergunta que todo mundo me faz é: você acredita no humano ou na IA? Gente, eu acredito no humano, potencializado pela tecnologia. Eu não estou nem falando de IA, mas assim, sem pessoas a gente não faz nada. Eu acho que a gente vai continuar precisando de pessoas, né? Agora, como que a minha carreira me preparou para isso, né? Eu acho. Até como eu falei para vocês no início, né? Eu fiz boa parte da minha carreira em consultoria, depois eu fui executiva de bancos, depois eu migrei para esse mundo mais de pessoas, né? Então, eu acho, por exemplo, que a consultoria ela me trouxe muito de estruturação, de problem solving. Eu sempre fui mais cartesiana pela engenharia e tal. Então, eu ainda sou essa pessoa. Eu sou estruturada, eu tenho disciplina, eu penso problema, eu penso sempre diagnóstico, planejamento, execução. Eu sou isso. Depois, e eu sempre fiz mais financial services em consultoria, né? Então, eu sempre fui focada bancos, cartões, pagamentos, financeiras, etc. E tal. E daí eu fui para bancos. Então, eu conheço bastante de serviços financeiros. Conheço muito produtos, serviços, né, segmentos, etc. E tal. E fui executiva de bancos. Então, quando eu fui executiva de bancos, o que isso me deu? Trabalhar em grandes bancos, navegabilidade, como é que você trabalha no mundo corporativo, tal. Quando eu fui para uma consultoria de pessoas, que eu fui trabalhar na Egon Zehnder, foi muito interessante, porque eu era muito assim, bateu, levou, eu tenho que ter resposta para tudo e tal. E aí, eu aprendi outra coisa. Daí eu fui estudar, eu fiz até uma pós aqui na FAP em psicanálise. Aí eu fui estudar esse outro lado, fui estudar pessoas. E lá, o pessoal da Egon é maravilhoso. Eles falavam assim para mim: Silvana, para de dar resposta, você tem que fazer pergunta. Você tem que estudar o ser humano. E eu falava: gente, não, eu fui treinada há 30 anos para dar resposta, agora vocês querem que eu faça pergunta? E aí eu fui estudar o ser humano, fui fazer uma formação em coach baseada na antroposofia e tal. Fui virar. Aí meu marido falava: mas o que aconteceu? Cadê a Silvana que eu casei? Né? Cadê aquela Silvana dura, que dá porrada em todo mundo? Tal? Aí eu fui para o outro lado, mas foi bom. Eu me desenvolvi até como ser humano melhor, virei um ser humano melhor. A minha essência está aqui, tá? Quem é mais perto de mim sabe que eu sou, mas a gente melhora, a gente, né?
daí eu fui para a Advent, daí eu fui... Entendeu? A gente vai se complementando. Então, hoje, aí o que eu fiz? Vim para o Bradesco. O que eu fiz? Trouxe um time melhor que eu. Meu time é melhor que eu, gente, em talentos, em pessoas. A gente tem que ter times melhores que a gente. Então, mas o que eu faço? Eu pergunto. Eu encho eles de pergunta, que eles falam, chefe, pelo amor de Deus, para com isso. Então, eu sou essa pessoa de pergunta, de provocar. Agora, em RH, eles são melhores que eu. Então, é isso. Excelente. Só aproveitando um conselho, que se você pudesse deixar aqui, também vou querer ouvir, Aline e Ana, né, um conselho para todas que estão aqui, né, nos ouvindo. Quando a gente pensa em carreiras em camadas, se você tivesse que falar rapidinho, assim, né, para ficar na cabeça aqui de todo mundo, o que você falaria para a gente? Olha, eu acho que assim, coragem para usar nos desafios que aparecerem para vocês. Assim, eu não sou capaz, eu não vou nem ouvir isso daqui. Não. Vão para as cabeças, entendeu? Sim, excelente. E, Aline, conselho também, rapidinho, para todo mundo. Acho que o negócio que a Silvana falou é muito legal, que a gente precisa ser capaz de ter pessoas melhores que a gente trabalhando com a gente, né? E a gente não precisa estar como CEO, não precisa estar num cargo alto para isso. Acho que a gente pode ter isso dentro das nossas gerências, no início da nossa carreira, quando a gente contrata ali um analista, quando a gente contrata um coordenador. Porque agora, como CEO, uma coisa que eu falo muito assim, o CEO ele precisa ser meio que o maestro da orquestra, mas ele não precisa ele não vai saber tocar todos os instrumentos perfeitamente bem. Ele tem que entender minimamente dos instrumentos para até saber se está desafinado ou não, né? Mas eu sempre ouvi isso dos meus chefes na vida e eu continuo concordando cada vez mais com isso. A gente precisa ter nas posições gente que entendem muito mais do que a gente, porque aí a gente vai fazer um time mais completo, mais coeso. E aí, como dica, né, assim, conselho, eu nunca romantizei muito essa questão de carreira feminina e buscar cargos cada vez mais altos, porque é difícil, assim, acho que sempre foram várias noites viradas, sempre foram vários finais de semana trabalhados, sempre houve ali pratinhos sendo equilibrados, que às vezes você trinca um, depois você vai lá e dá uma consertadinha. Eu acho muito difícil você imaginar que você vai conseguir dar conta de tudo muito bem o tempo todo, né? Então, tem momentos que eu estou mais em falta com a minha família, tem momentos que, né, eu estava mais em falta com os meus conselhos. Eu acho que eu nunca romantizei, eu acho que não romantizem, né? O trabalho é duro mesmo, a gente vai ter que fazer escolhas na vida, né? Não é simples, acho que às vezes a gente olha as pessoas que estão aqui no palco e fala, já deu tudo certo. Não, né? Até ontem a gente fazia um evento lá na Tânia Bulhões com algumas gerentes de loja, e eu falei assim, gente, eu tinha 2 sonhos na vida. Meu sonho era, pessoal, ter 3 filhos, né, e eu consegui, com diferença de quase 10 anos entre os mais velhos e a mais nova. E o meu outro grande sonho, uma vez que eu entrei no mundo corporativo, era ser CEO. Não significa que eles estão atingidos, né? Eu cheguei lá, agora eu preciso criar muito bem meus filhos, eu tenho que me provar como CEO, então não é fácil, não é porque eu cheguei nesses meus 2 sonhos que acabou, agora eu tenho que ser muito boa nos 2, mas sem romantizar, porque acho que vai ser duro, e talvez para nós mulheres vai ser mais duro mesmo, porque a gente acaba sendo avaliada com a barra até um pouco mais alta. O sarrafo é mais alto para a gente, mas acho que a gente não pode desistir, e certamente nossos filhos, acho que algumas de vocês já têm, muitas ainda vão ter, mas eles vão ter muito orgulho da gente por ser quem a gente é. Né? Então, acho que meu conselho é esse, não romantizem, mas vai dar tudo certo no final. Perfeito. E Ana? Acho que o conselho que eu vou dar eu vou contar só um caso aqui. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa, aí ele falou assim, você é muito feminina, mas você tem características masculinas. Aí eu falei, me diga melhor. Aí foi falando o que era, né? Aí eu pensei, não tem nada disso. Acontece que a maioria dos líderes são homens. Tem um percentual pequeno de líderes mulheres. Então, eu falei, não tem característica masculina nenhuma, eu tenho característica de liderança. Parece que vocês associaram isso com característica masculina. Então, isso é interessante, né? Como existem esses padrões. E aí vem para o meu conselho, não deixa que ninguém te defina, sabe? Já tentaram me definir tanto nessa vida? Como é que a química pode ser CEO de banco? Como é que isso, não sei o quê, consultor, vira CEO, faz não sei o quê, não sei o quê. Cara, vai fazendo o que você quer fazer.
E não deixa ninguém te definir. Ninguém tem que te definir. Você é dono da sua carreira, da sua vida, da sua individualidade. Se eu quero ter filho bem, se eu não quero ter filho também, se eu quero trabalhar bem, se eu não quero trabalhar também. Mas você tem que fazer porque você quer. Você quer. Então, esse é o conselho que eu dou. Não deixa que ninguém te defina. Muito bom. Então, a gente aqui, fechando aqui, né, isso que a gente acabou de ouvir, ir para as cabeças, né, não romantizar, né, e não deixar ninguém, né, nos definir. E eu acho que fecha aqui, né, maravilhosamente bem. E eu queria também trazer só um complemento, que nesses 30 anos eu entrevistei, conheci, enfim, centenas e centenas de mulheres. Já perdi a conta, nem consigo mais trazer esse número. E mulheres maravilhosas que, né, que tinham muito dessas falas que a gente acabou de ouvir. E eu acho que o que fica para mim como mensagem também é que não existe um caminho único. Né? As nossas carreiras elas podem ser construídas de várias formas e com muitas interrupções, com movimentos laterais, com movimentos transversais, com empreendedorismo, com mentoria, com consultoria. A gente pode adicionar um monte de camadas na nossa história, na nossa carreira. E é isso que faz a diferença. E é isso que vai nos deixar mais adaptáveis. Então, adaptabilidade, eu acho que é a competência, né, é a habilidade assim, da vida. Então, assim, se eu posso deixar aqui um conselho, né, fecho aqui com um delas e coloco esse aqui, né, completando aqui com esse meu. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo. Obrigada, né, às nossas convidadas, Fim Forti, Carol, Obrigada. e, enfim, todos. Obrigada. Foi muito bom.